tem está no estágio de caçador e coletor. Caça, pesca, fruta, né? Aí, infecção, utilização de objetos de pedra lascada, né? Ossos e dentes animais. Isso é chamado de idade da pedra lascada, consideramente. Você tem o Neolítico, a idade da pedra polida, que vai de 10.000 a.C. até mais ou menos 5.000 a.C., né? E aí entra a domesticação dos animais e da agricultura, a técnica de polir a pedra para fabricar instrumentos. A gente tem a idade dos metais. Isso, dependendo do livro que você olha, tem controvérsias. Começa em 4.000, tem livro que começa em 5.000 a.C., vai até 4.000. Não tem um consenso sobre isso. Mas em torno, também isso não é importante para a gente. Né? Assim, de 5.000 até por volta de 4.000, como eu sou físico, eu acho que me permite essa liberdade, né? Se eu estiver cometendo alguma heresia histórica, se tiver alguém que é da área, por favor, peço desculpas, mas né, não é essa análise não é por aí, não é importante. Descoberta da técnica de fabricação de diversos metais, metais, primeiro cobre, depois se mistura o cobre com estanho para fazer o bronze, depois, mais tarde, isso aí. Né? Aí, na Idade Antiga, já eu mesmo concordo com essa divisão da Idade Antiga, que 4.000 antes de Cristo, se você pensar na civilização da Suméria, é antes disso, né? Até cerca de 476 depois de Cristo, quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, no Oriente Próximo vai surgir a primeira civilização, né, questão de fé, se desenvolvidas as primeiras técnicas agrícolas, a astronomia aparece aí, né? E aí a gente está falando aqui do Egito, da Palestina, Mesopotâmia, Irã, Tunísia, e também as classes que na Grécia. Então seria a Idade Antiga. A gente tem a Idade Média, varia entre 476 até 1453. Alguns acham que não é 1453, é 1492, né, quando Colombo vai para descobrir, entre aspas, na América, né? Certamente os vikings já tinham chegado lá antes dele, né? Até nesse ano aí a conquista de Constantinopla e a queda do Império Romano do Oriente, né? Essa é a Idade Média. O modo de produção feudal em toda a Europa. Na Idade Moderna, de até 1473 ou 1492, até 1789, na Revolução Francesa, a gente tem a imprensa, os descobrimentos marítimos, Renascimento, o modo de produção capitalista. Né? Idade contemporânea, a gente vai de 1789 até os dias atuais, a gente tem um influência decisiva do iluminismo, do racionalismo científico, das ideias de evolução. Né? E mais conceitos diferentes de avanço técnico, conflitos armados com instituições, né, guerras mundiais, e a nova ordem mundial, que é o que a gente está discutindo. Né? Então, nesse período todo da evolução da história humana, a gente pode analisar aí a variação da população do homem na Terra. Né? Então, a gente tem aqui um gráfico do crescimento da população nos últimos 500 mil anos. A gente está pensando, como é que foi isso? Aqui é tudo estimado, obviamente. Não tem que saber quantas pessoas, quantos seres humanos existiam no ano 1000 a.C., ou no ano 10.000 a.C. É uma estimativa, né? Tem ali no Paleolítico a idade da pedra lascada. Aqui no eixo aqui, tem aquele número lá de 1 a 7, está em bilhões de pessoas. Né? Você vê que a escala ali não dá para você ver nada. Tinha pouquíssima gente. Né? No Paleolítico, a idade da pedra lascada, a primeira parte. Depois o Neolítico, idade de bronze, idade de ferro, a idade média. Lá na idade média você vê, né, tem a peste negra, tem um dente de melita, né? Aquela queda lá é o povo que morreu. Né? Depois na era moderna, chegando ali nos 7 milhões. Se você quiser detalhar um pouco mais, talvez aqui já fique um pouco melhor para você ver, né? No ano 1, por exemplo, na época de Cristo, a gente tinha em torno de 300 mil pessoas no mundo, e no ano 1000 tinha 310 mil pessoas. Praticamente a mesma coisa. Né? Em 1960 você tem 3 milhões de habitantes,
e em 2050 a previsão de 9,5 bilhões de pessoas. Então, o crescimento realmente é bastante exponencial. Tem até esse gráfico aqui, aqui de 1800 para frente, né? 1804 a gente tinha 1 bilhão de pessoas no mundo, e aí você consegue ver como é que a população varia, né? Então, de 1804 até 1927, ou seja, precisei de 123 anos para dobrar a população. Em 1927 eu tinha 2 bilhões de pessoas no mundo. Eu descobri, em 1959, que é o ano que eu nasci, a gente tinha 3 bilhões de pessoas no mundo. E hoje tem mais de 7 bilhões, já dobrou. Desde que eu nasci até hoje, já dobrou de tamanho. A população já dobrou. Não sou tão velho assim não, mas é bastante rápido. Assim. Então, o que eu vou analisar? Então, eu vou pensar que a civilização humana é um conjunto de todos os povos de todas as épocas. Sendo que, né, simplesmente somar para o todo, né, vai ser muito mais que a soma das partes. Qual o tipo de análise que a gente vai fazer? Econômica, material, espiritual, cultural, tecnológica, ou de uso da energia? Então, o que eu vou tentar mostrar, vou tentar pincelar alguns tópicos para a gente ver qual a característica de uma civilização a próxima etapa. Nós somos uma civilização planetária. O que é uma civilização planetária? A gente é uma civilização. Então, eu vou pincelar algumas coisas, alguns tópicos, né, para a gente tentar pensar sobre isso. Okay? Por exemplo, se eu pensar na parte tecnológica, essa é a parte mais fácil de ver como que o ser humano, como que a civilização humana variou. Né? Se eu pegar a idade da pedra lascada, com o que a gente tem hoje, mudou bastante. Né? Eu pus de propósito ali duas coisas de matar, né? Que mudou o tempo, mas continua a mesma intenção. Mudou a forma. Né? Você tem um míssil teleguiado ali, você tem lá um machado de ferro. Por exemplo, eu tenho aqui, eu posso ver celulares modernos ali, né? Uma ultra capacidade de computação, ou você tem uma ponta de pedra que tem utilidade. Né? Então, do ponto de vista tecnológico, se a gente pensar basicamente lá dos 10 mil antes de Cristo, né, até hoje, um espaço curto, né, de 12 mil anos, a distância é simplesmente abismal, né? Abismal, a diferença de tecnologia, né? Muito grande. Se você chegasse hoje lá, qualquer coisa dessa, não tem nada disso, um simples isqueiro, né? Ia ser uma van para espírito, né? Existe como alienígena, um espírito, né? Então, esse tipo de análise é fácil. Você vê ali, por exemplo, né, as ferramentas de pedra, e as ferramentas, um machado de pedra e uma máquina que corta, depila e arranca tudo automaticamente. Né? Vocês já viram essas máquinas funcionando aí? Corta, arranca, faz isso aqui, tira os galhos assim, como se fosse incrível. Né? Exatamente, corta em pedaços. É muito triste, na verdade, você ver uma coisa dessa. Né? Eu não acho. É, isso aí eu vi no eucalipto, realmente. A gente pode fazer uma análise, por exemplo, do uso da energia. Né? Eu poderia me delongar aqui analisando a tecnologia, mas coloquei exemplos de extremos justamente para ver que o crescimento, a variação é bastante enorme. Né? Agora eu posso pensar, por exemplo, também no uso da energia. Né? O uso da energia. Se eu olhar aqui, na escala de baixo, no eixo horizontal, você tem ali o consumo diário por cabeça, per capita, em milhares de quilocalorias. Né? Então, o primeiro número lá, o 2.000 quilocalorias, é basicamente uma dieta. Né? Apesar que quem gosta de fazer dieta, né? As mulheres sempre gostam de fazer dieta, sempre acham tão gordos, né? Não sei por que essa mania, neuro, né? Da moda, né? Acha que tem que fazer uma dieta de 1.500 calorias. Ninguém vive com 1.500 calorias, um pouco mais, né? Mas, enfim,
O número 2 ali é isso, é o que uma pessoa gasta para viver por dia. Né? Depois, aí, então você vê lá, 500 mil anos atrás, um habitante do leste da África, né, não gasta nem isso. Né, porque a pessoa não consegue comer 2.000 calorias por dia, porque não tem acesso a caçar e coletar. Se ele caçar, ele consegue comer 2.000, talvez. Né, se algum outro bicho não chegar e tomar dele, né, mais forte, mas não consegue. 100 mil anos atrás, um nômade né, europeu também não vai chegar desse lado. E você tem ali, primeira faixa, né, a alimentação, depois indústria, agricultura, depois o branco, moradia e comércio, e o cinza, institucional, transporte. Obviamente que os primeiros habitantes ali, você não tem nenhum gasto com transporte. O transporte é essa perna mesmo, assim. É o que você está consumindo, não tem um gasto extra de ninguém. Né? Se você pegar ali, por exemplo, 5 mil antes de Cristo, um morador na Mesopotâmia, já vai ter uma partezinha branca lá, que é a moradia e comércio. Mas ainda não chega, mesmo assim, não chega nas 2.000. Né? Se você pegar em 1.400 um europeu no ano 1.400, está entre 2.000 e 4.000 no total. Muito menos que um atleta de ponta consome. Né? O Michael Phelps aí da vida, ele gasta de 6 a 7 mil, 6 a 8 mil calorias por dia. Né? Eu já fui atleta no passado remoto aí, consumia de atletismo, eu consumia 4.000 calorias por dia. Um treinador às vezes por dia, aquela coisa toda, era isso aí, mais ou menos. E eu não conseguia comer isso. Comer 4.000 calorias é difícil, né? Você tinha que tomar, você comia igual um cão e tinha que tomar suplemento para dar 4.000 calorias. Você imagina, um europeu do ano 1400, mesmo com a parte da indústria de cultura, moradia, etc., não chega a isso. No final do século XIX, um inglês médio lá, você vê que já consegue consumir 8.000 mais ou menos. Né? E no século XX, o norte-americano, quer dizer, ele vai gastar mais de 22.000 quilocalorias por dia. De alimentação grande, né? Na indústria, na agricultura, na moradia, bastante, e no transporte também bastante. A gente, né? A gente consome demais. Né? O gasto de energia nosso vai aumentando à medida que a civilização vai se desenvolvendo. Quanto mais coisa você tem para fazer, mais energia você vai gastando. Não é só a sua energia interna, né? É a energia que você gasta no seu carro, né? A energia na sua casa, etc. Né? Então aqui tem um outro gráfico mostrando ali, né? Só que uma coisa com tudo. Né? Então, usar o uso de energia, ele mostra na evolução da civilização, você vê que isso poderia ser um indicativo de como que é que dá o desenvolvimento. O uso de recursos naturais, por exemplo, eu vou colocar uma coisa que a gente chama hoje de pegada ecológica, que é a história dos recursos que você tem, né, quanto de solo, nutrientes, floresta, água, pastagem, etc., que precisa para repor aquilo tirado pelo consumo humano. Então, isso é chamado de pegada ecológica. Em 1961, você precisava de 63% do planeta Terra, do que você produz no planeta Terra, para recuperar aquilo que você gasta. Né? Então, ou seja, você está consumindo menos do que é disponível. Mas isso vai aumentando, quer dizer, 75% a 97%, em 1990 já é mais de 100%, 2005 é 145%, 2011 170%. Né? 2030 a previsão de 300%. Ou seja, em 2030 a previsão é que você precisaria de 3 vezes mais do que a Terra precisa, que a Terra tem, para conseguir sobreviver. Se você tivesse um nível do Japão ou dos Estados Unidos, você precisaria de 5 planetas. No entanto, a gente só tem um planeta. Né? Então, o que acontece? Hoje o consumo já é maior do que. Você está gastando mais do que você tem, você está endividado. Você está endividado com a Terra. Né? É o seguinte, imagina, você tem uma produção, você está gastando combustível, você está consumindo seu churrasco lá de semana, você está bebendo água, você está comendo arroz, feijão, etc. Então, se você faz um apanhado de que você gasta e do que é necessário plantar para você usar isso que você tem, né?
você vê o balanço. Se você gasta mais do que a Terra consegue te dar, né, a proporção é maior que 1, é mais de 5%. Se você gastar menos, ou seja, se você consegue ter esse número ali a 50%, significa que a Terra, pode pensar como você tem uma fazenda. Se você tem lá, você gasta 2 hectares da sua fazenda tem só 2 hectares, então divide 5. Se você gasta esses 2 hectares para produzir o que você consome, você está usando 100%. Se você precisar de 4 hectares, mas você só tem 2, você tem que comprar de fora, porque você não vai conseguir se bastar. A ideia também é essa. O sistema vai parar. Né? Mas acontece o seguinte, por que não parou até agora, então, na verdade? Porque, exatamente, exatamente. É porque tem gente passando fome, né? Se você pegar, se todo mundo tiver o mesmo nível, não acontece. Então, existe essa diferença, já. Exatamente. Os africanos, os da Polinésia, os é isso aí. Exatamente. Brasil, interior do Brasil, não é isso aí. Então, o que a gente vê hoje, que, bom, isso é a nossa civilização. O que a gente está vendo é essa distribuição. Né? Por outro lado, a gente tem uma popularização e acesso à tecnologia. Né? É uma análise um pouco torta, mas nós vamos ver. Por exemplo, aqui, diferença. Entre 2005 e 2014, tem lá o mesmo dispositivo de armazenamento, né? Não sei se vocês conseguem ver ali, tem 128 dos dois, cada um dos dois. Em 2005 é 128 mega, em 2014 é 128 gigas, aquele mesmo tamanho. Ou seja, em 9 anos de diferença dá um salto de 1000 vezes, né? De mega para giga são, né, 1000 vezes, 10 a terceira, 3 vezes, 3 ordens de magnitude. Então, a tecnologia realmente, ela é, isso é um microchip, é um que você usa no pendrive, né? O problema é que as pessoas usassem só o que elas precisam, mas as pessoas não só usam o que elas precisam, elas têm muito mais do que precisam. E você é convencido diariamente que você precisa de mais do que você precisa. Isso é verdade. Porque é isso que move o sistema. O sistema é um sistema consumista, né? O sistema que a ideia é o lucro, o consumismo, a produção, cada vez mais. Mas vamos analisando, vamos chegando. Isso aí é determinado por uma lei experimental aí, que é chamada Lei de Moore. O Moore é um cara, esqueci o primeiro nome dele. Ele é um dos fundadores da Intel, aquela processadora. Né? Ele percebeu que de 18 a 24 meses, a capacidade de processamento de um processador, ela dobra. Né? Então, se você olhar ali, isso aqui, no eixo vertical, você tem o número de transistores que você tem no chip. Né? São 10 a 11 número de transistores. E embaixo aqui você tem 10 mil. Você tem aqui em 1970, olha, aqui em 1970, cada chip de computador, cada processador tinha aproximadamente 1000 transistores internos. Né? Se você pegar aqui em 1980, pouco mais de 10 mil. Em 1990, entre 85 e 90, você tem lá os processadores. Ali tem o nome dos processadores, os processadores conhecidos da Intel. Né? Você tem lá um 386, né, 1985, e um 486, beirando 1990. Ali. Eles têm 1 milhão de transistores internos. Isso aí, que diferença faz isso? Faz uma diferença gigantesca. Não é só em computador, na verdade. Né? Em computador isso é muito visível. Eu mesmo, quando eu fiz o doutorado, eu estava na Espanha, eu comprei um computador para mim. O computador era um Avis, né? Era um 386. Né? 386, 33 MHz, que é a velocidade do relógio.
e tinha uma capacidade de disco de incríveis 120 megas. 120 megas. Isso era incrível na época, né? Uma coisa assim, colorida, ainda não era colorida. Maravilha. Né? Isso simplesmente, se você olhar ali hoje em dia, qualquer porcaria de chip de, sei lá, nem telefone não, um chip né? A câmera é muito mais. Nem sei, né? Qualquer brinquedo desse, de brinquedinho de porcaria tem mais do que isso. Né? Eu tenho noção, o computador que os americanos mandaram na missão Apollo lá, a calculadora deles, qualquer, é, é, qualquer porcaria, eu tenho muito mais memória que aqui. Uma calculadora comum, eu tenho uma calculadora de 1988, ela tem uma HP 32. Essa calculadora ela tinha 16K de memória. Isso tem mais do que as calculadoras que foram usadas no projeto Apollo. A tecnologia ela é super rápida. Né? Eu lembro quando. Isso aí a gente vê essa transformação. Eu tenho 57 anos. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvi, né, aquela história que eles inventaram uma coisa que era videocassete. Eles inventaram. Né? Eu estava falando que lá na Europa, sei lá onde, ia chegar no Brasil, daí não sei quantos anos, você ia poder assistir seus programas de novo, quantas vezes você quiser. Olha pra você ver. Alguém sabe o que é um videocassete? Você não sabe o que é isso. Né? Esses meninos aqui nunca viram isso. Então, ou se não, quando saiu o CD, o compact de CD, vocês não sabem o que é CD, mano. CD, a gente reuniu na casa de um amigo para ouvir música no CD, que era, nossa, era maravilha o CD, coisa limpa, né? No long play, não sabe. Quer dizer, essas coisas aconteceram muito rapidamente. Então, no intervalo, não existia internet, né? Os caras falam, como que não existe internet? Internet sempre existe? Não. Internet não sempre existiu, não. A internet, quando eu morava lá na Espanha, na década de 90, não tinha internet, não. Era tudo na cartinha de papel. Né? O trabalho de doutorado lá, o trabalho para procurar artigos, não sei o quê, não é essa facilidade. Você entra lá, digita o cara, aparece, baixa, você tinha que ir na biblioteca, procurar, pedir uma outra biblioteca da Alemanha, demorar um mês para chegar para ler o negócio do papel. Isso tem 20 anos, né? Assim. Então, essa lei de Moore, ela possibilitou todas essas coisas. E não é só para os computadores. Porque isso vale também para qualquer coisa que use um processador que você está usando. Por exemplo, o seu celular, a sua geladeira, a sua máquina de lavar, todos têm processadores, né? E, então, diminui o tamanho, aquilo ali é velocidade. Você vê lá, na década de 80 você tinha uma velocidade lá em torno de aqui megahertz, né? 1 MHz, 10 MHz, um processador 8086, para um processador hoje que é de gigahertz, né? 100 GHz, 10 GHz, 100 GHz. Então isso vai diminuir e sem contar que o preço disso é absurdamente muito mais barato do que, né, do que se paga lá. Então essa história da tecnologia, ela realmente ela possibilita uma mudança muito rápida nas coisas. Né? Por exemplo, a internet também, acesso à internet no mundo ali, você vê, começando lá em 93, o gráfico ali, ó, não tinha ninguém, né? Começando a internet. Hoje lá você tem em 2014, liberamos 3 bilhões de pessoas no mundo. Né? Dizer, nem todo mundo está conectado, né? Mas tem bastante gente, quase metade. Né? Quer dizer, aqui a proporção por região, né? Você tem ali África em 2005 2%, 2010 10%, 2014 19%. É relativamente pequeno, né? Nas Américas, por exemplo, 65%, nos Estados Árabes 41%, a Europa, né, 75%. Hoje. E a coisa começou com 40%. Então, você olhar aqui, você vai ver que tem grande parte do mundo, aquela parte mais escura, azul mais escura, de 60% a 80%, ou mais escuro de todos, mais de 80%, de lá na Noruega, Finlândia, etc. Né? Japão, então, mas tem lugares que é 0%, 0%. E a África ali, a Arábia, etc. Não é uma coisa tão
Então, assim, hoje a tecnologia em si, ela é cada coisa incrível que você pode imaginar, né? Essa coisa de realidade expandida, por exemplo, isso é uma coisa que já existe, né? E provavelmente daqui a pouco você vai ter acesso a essas coisas direto. Assim. No seu óculos, ou na sua lente de contato, você vai ter acesso à internet, reconhecimento de face, você vê aquela pessoa, e você, né, você lembra mais ou menos quem é, mas você não sabe quem é, né? Aí ele já identifica, fala o nome para você e tudo mais, e aí você vai e já. Isso aí é uma coisa possível. Isso está acontecendo. Mas o que é isso frente a todo o resto, né? Uhum. É a realidade expandida. É isso que eu estou falando. Agora, se você analisar, por exemplo, em termos da distribuição de riqueza, né? Então, a gente pode ver ali a pirâmide de distribuição de riqueza mundial. Né? Então, aqui, ali em cima, o ápice da pirâmide é 0,7%, são pessoas que têm acima de US$ 1 milhão. Né? US$ 1 milhão você pode considerar US$ 7,7%. Eu garanto que muita gente aqui está dentro dessa faixa aí, patrimônio, né? Você tem um apartamento, é mais de US$ 100 mil, você está ali dentro da faixa. Você pode considerar que você, né, é um cara privilegiado na distribuição de renda do mundo. Né? 22%, 22,9% tem entre 10 mil e US$ 100 mil, 68,7% tem menos de US$ 10 mil. Né? Qual faixa você se encontra? Você é um privilegiado ou não? Agora, o pior disso é o seguinte, se você analisar de outra maneira, a gente tem ali US$ 60 trilhões são gastos aí em processo produtivo, mas 600 trilhões em processo especulativo. Então as pessoas ganham dinheiro sem fazer nada, sem produzir, né? Fazendo movimentação com o trabalho dos outros. Você tem ali os 20% dos mais ricos do mundo consomem 82,4% da terra. 20% consomem 82,4% da terra. Os 20% mais pobres consomem 11,6%. Então é graças a esse que a coisa ainda está funcionando, né? É um absurdo, né? Sim. E aquilo ali para mim, a maior barbárie que existe. As três pessoas mais ricas do mundo, elas têm mais riqueza do que 48 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas. Deve ser o Trump, né? Acho que o Trump não é o dos três mais ricos, não. Bill Gates com certeza é um. Ah, é mexicano, esqueci. Bom, não é o Tio Patinhas, né? Esses meninos aqui de hoje em dia não sabem o que é o Tio Patinhas. Sabe? Deixa eu ver. As 257 pessoas acumulam mais riqueza que 2,8 bilhões de pessoas. 45% da humanidade. Ou seja, 257 pessoas têm mais dinheiro e mais riqueza do que praticamente metade da humanidade. Né? E 1% dos norte-americanos lá ganham 99% da renda da população americana. Então, o mundo é totalmente 1% ganha mais que 99%. A um livro, um livro do Bosch. Bem, se você analisar a parte social, né, você vai ter o seguinte, a gente vai ver, a gente tem 1 bilhão de famílias no mundo, a gente tem barbárie para todo lado, desumanidade, falta de solidariedade, distribuição desigual de renda, emprego precário, trabalho escravo, mas tem. No Brasil demais também, né? Na China, em todo lugar, a gente tem isso. Então, isso é a parte social. Felizmente, tem pessoas que estão analisando essa ideia, por exemplo, de progresso. Por que isso? Por que existe essa coisa toda? Né? Existe a ideia de que progresso
pode continuar para sempre, um progresso infinito, sobretudo um progresso material, né? Mas existe uma corrente dentro da economia hoje, pessoas que estão analisando isso de forma diferente. Um deles, por exemplo, é o Mauro Bonaiuti, italiano, né? Que ele está vendo ciclos da civilização burguesa está em decadência. Ele está mostrando isso aí. Um livro que eu acho interessante, esse livro ali, o livro dele, A Grande Transição, da grande estagnação a uma sociedade em decrescimento. Ele está mostrando, ele está fazendo essa análise que a sociedade em geral. Aqui a análise, esse gráfico de subidas e descidas, é a análise do crescimento da econômico em função do tempo, né? Ali embaixo, começando no ano de 1500, você vê que a primeira parte, a expansão que existe ali, é a expansão colonial, né? Então, os países da Europa ficaram super ricos e estão ricos até hoje. Os da América, sobretudo, e outros lugares que foram explorados, continuam na pobreza, né? Depois teve um outro ciclo de expansão, né? Mais expansão colonial. Depois nós estamos naquela parte lá, que é uma crise prolongada que está decaindo. Então, se você está devendo ao banco, não se assuste, você está na tendência mundial. É isso que me deixa mais feliz, assim, pelo menos não sou diferente de ninguém. A crise não é só no Brasil, a crise é no mundo inteiro. Estou devendo, todo mundo está devendo. Então, o dinheiro não existe. Outro que faz essa análise é o argentino Jorge Bernstein, né? Que ele faz uma análise de vários ciclos ali, de ciclos energéticos, do Estado moderno, da União Estados Unidos, do ciclo de petróleo, crise, ciclo financeiro, tudo mais. Ele faz um somatório daquelas coisas todas, ele vê que está caindo, né? Existe um super ciclo da civilização burguesa que está realmente em tanta decadência, entrando na crise, né, da absoluta. Então, existem essas pessoas. E que progresso é esse que a gente vive, né? Então, existe, na verdade, uma falácia de progresso. Hoje, o que a gente tem? A Terra é vista como um bem que deve servir ao homem, a exploração e o consumo exagerado do planeta, né? A desigualdade social exagerada, os grupos locais que têm poder a posse do planeta. A gente tem políticas públicas aí são norteadas na crença do crescimento econômico perpétuo, né? Do uso infinito dos recursos, como se... Certo? O progresso e a prosperidade, eles são o ideal de vida, né? Eles são o resultado direto do desempenho econômico. Então, qualquer telejornal, rádio, qualquer coisa que você ligar e ouvir, você vai falar que as pessoas, você vai ouvir a notícia da preocupação. Cresceu menos que o ano passado, mesmo taxa. O comércio vendeu menos do que o tal. E isso é um problema, né? Todo mundo acha um problema. Como se eu pudesse consumir infinitamente. A indústria automobilística vendeu X% menos de carro. Poxa, o que vai acontecer na hora que todo mundo tiver carro, então? Eles vão vender zero, né? E fica esse alarmismo. Nossa, não está acabando, porque a indústria automobilística não está vendendo carro. Pelo amor de Deus, né? Assim, a gente não pode cair nessa. E se você ouve demais o rádio, a televisão, você acaba acreditando. Você vive no espírito da crise, né? Você acaba acreditando que isso é verdade. Que, na verdade, nossa, está tudo ruim, né? As vendas estão caindo. Né? Ou tem que trocar, né? Tem que trocar de celular. Quando. Exatamente. Exatamente. É o que a gente tem discutido aqui sempre. Né? Vamos tentar apresentar outra discussão para isso na sexta. Pois é. Desde o Galileu já era assim. Na verdade, isso começou lá, né? Começou lá não, mas isso aí é da parte mais forte, a gente vai ver aqui, que é a parte mais forte. Né? O indicador de virtude ou status é crescimento econômico. Né? Isso é terrível. Você vê uma pessoa, às vezes ela mora num casebre, mas tem um carrão, né? Tem que ter um carrão, porque o carro é o status, né? A pessoa, ela se mostra não pelo que ela é, mas pelo que ela tem, né? Esse é o nosso modelo, o nosso modelo é esse, né? Entendeu? Não, né? Às vezes até fica mal visto, chega num lugar assim, o cara já te olha com o olho torto porque você não está de terno, você vai num lugar que tem que estar de terno, por exemplo,
você não está de perna, os caras olha torto, né? Não quer gostar. Um exemplo típico desse é aquele ex-presidente do Uruguai, né? O cara, numa conferência de cúpula lá na Dinamarca, sei lá, eles não deixaram ele entrar, simplesmente. Ele estava de chinelo, né? Que diferença faz o sapato que ele calça? Então, quais são as origens? Na verdade, a gente vive uma crise planetária. Qual o problema? O problema é o Galileu, né? Não, o problema não é o Galileu. Lá no século XVI e XVII, vai desabar essa cosmovisão escolástica aristotélica, que é a fé errada. É o que acontece, né? Assim, a ciência começando o tom, né? Então, parece que aparecer a renascença, o iluminismo, a revolução científica, vai haver uma desvinculação entre o profano e o sagrado, né? A razão passa a ter o valor fundamental e a liberdade de pensamento, né? Aparece Bacon, Descartes, e aí a física clássica de Newton, que vai dar o up que a gente tem hoje. Então, na verdade, o grande crescimento da civilização, em termos de tecnologia, de bem-estar, etc., começa aqui. Né? Só que a gente vai ver que continuar nisso é uma coisa equivocada. Né? Na Idade Média, existe o massacre do fator objetivo pelo subjetivo e do profano pelo sagrado. Aí então aparece o racionalismo científico. Aí você troca o subjetivo pelo objetivo, muda de novo, desvincula a ciência da mística, da ética, da filosofia, da estética e da própria vida, da poesia e tudo mais. A ciência é uma coisa, essas coisas são outras coisas. Né? E segundo Jung, né, fala que o espírito vai se degenerar em intelecto. Né? O espírito perde a. Então, a gente está vivendo uma atitude fragmentada que vai gerar alienação, vai gerar conflito. Vai aparecer abordagem disciplinar, né? Que não tem generalista, que tem especialista. Nós somos todos críticos. Eu sou um especialista. Sou um especialista em quê? Sou um especialista em função de luminosidade de galáxias. O que serve isso? É uma coisa super especial, especialista, né? Mas não é generalista. Na verdade, eu tentei sair um pouco disso, né? De saber muita coisa sobre praticamente nada, saber quase nada de muita coisa, né? Passar para o outro lado, né? Eu acho que me encaixo mais nisso agora. Eu sei quase nada de muita coisa. Eu preciso saber quase nada de muita coisa, porque muita coisa de praticamente coisa nenhuma. Né? Mas a cosmovisão moderna é isso, é quantificação, previsibilidade e controle. É isso que é. Né? É o racionalismo científico. É o ideal de progresso tecnológico e eficiência. O progresso como lei histórica. O progresso é o que é importante. É a idade moderna ocidental. Isso. Então, a civilização ela se movimenta em direção a uma certa ordem. Né? Então, esse camarada aqui, né, é pai do positivismo, né, o pai da sociologia também. Segundo ele, existiam as ciências sociais, as ciências naturais e tal, a mais importante, obviamente, era a sociologia. Né? A mais importante era a sociologia. Então, ele divide o conhecimento humano em 3 períodos de desenvolvimento, que eu acho que talvez seja a análise que a gente pode fazer da civilização. 3 períodos de desenvolvimento. E, segundo ele, existe o período teológico, que seria a infância da humanidade. Como é que eu identifico isso? Esse período teológico poderia ser, por exemplo, a parte das religiões dos povos primordiais, né? O animismo, etc., que sempre está vivo, né? Mas existe uma transição, né? O período metafísico, uma transição do espírito crítico, e existe o período aí positivo, que seria a maturidade, né, do período científico, fixo e definitivo. Isso é condicionado pela mecânica newtoniana. E existem os positivistas que estão aí hoje, né, de quanto é lado. E isso é um paradigma. As pessoas acham que a gente está na fase final, que é isso mesmo, e pronto. Né? Agora, a sociologia positivista tem algumas visões aqui. A estática, que é
quando você vai analisar a condição de existência social, isso está associado a certa ordem, né? E a dinâmica, que é o contínuo movimento de sucessão dos estados, que seria diferente de progresso. Por acaso, essas duas palavras remetem vocês a quê? Né? Ordem e progresso era justamente o ápice na formação do Estado brasileiro, né, no século XIX, quando os caras estão... Mas isso aí está condizente com a época, né? Está condizente com a época. Aí, o ideal da época é o ideal positivista de ordem e progresso. Parece que a gente voltou para o século XIX hoje em dia, né? Mudou o presidente e aí ele voltou lá para o século XIX. Ordem e progresso virou o lema, né? Quer dizer, é um retrocesso total. Isso, né? Porque realmente nós estamos atrasados. Não, eu acho que pode ter havido retrocesso, mas continua tendo mais retrocesso. Né? Não vou defender uma posição política aqui. E se a gente entrar nessa polêmica, nós vamos acabar sair no tapa, né? E acho ridículo, assim, cada um. Né? Mas eu falo o seguinte, que o Comte é um camarada que ele é muito vívido, muito forte na maioria da doutrina de hoje, do pensamento das pessoas de hoje. Se você analisar, conversar com várias pessoas, você vai ver que a maioria delas tem essa ideia positivista entranhada em si, né? Porque acredita realmente nisso, viveu isso desde sempre. Porque está vivendo um paradigma da civilização ocidental. Né? Mas tem um sujeito que eu gosto bastante, um cara lúcido, vívido, né? É o Conrad Lorenz. O Conrad Lorenz, ele é um fisiologista, médico, né? Ele é o pai da etologia, né? Um camarada que a ciência que estuda o comportamento dos animais, um camarada que surgiu com aquela ideia do imprint, né? Do pássaro, criança, estudou vários animais, tem vários livros, né? Ele é prêmio Nobel de Medicina em 1973, né? Então esse cara, eu comecei a ler os livros dele e estou encantado. Ele já morreu há um tempo, né? Ele é um camarada que gostaria de trocar ideia, né? Se tivesse jeito. Esse livro aqui, A Demolição do Homem, a crítica à falsa religião do progresso, é super interessante. Porque ele desmistifica justamente toda essa propaganda ideológica que existe, essa doutrinação que existe nas pessoas, na sociedade de hoje. A sociedade hoje, a comparação que eu faria é como se fosse uma granja, né? E nós somos os frangos, né? Nós somos absolutamente controlados pela mídia, pelas grandes corporações, pelas empresas, né? Que determinam exatamente o que a gente vai usar ou não usar, o que a gente pode pensar ou não. Não são os países, né? São as empresas. Né? Então, o mundo está nessa beirada aí. Depois a gente vai falar dos zeitgeist. Então, ele diz o seguinte, que a evolução tecnológica tem disparado na frente da evolução cultural. Né? E eu coloquei uma frase aqui. Os hábitos de raciocínio gerados pela tecnologia se transformam em doutrina, né? Em um sistema tecnocrático e, como tais, consolidado, sendo que o sistema tecnocrático em si se tornou invulnerável por auto-imunização. A tecnocracia tem por consequência uma superorganização de pessoas, cujo efeito de retirar de responsabilidade cresce proporcionalmente ao número de pessoas sujeitas àquele sistema. Quer dizer, quanto mais pessoas estão dentro do sistema, menos elas têm responsabilidade. Né? E isso acontece, o exemplo pode ser meio idiota, mas às vezes você vai num lugar, vai fazer uma coisa, a coisa não funciona. Aí a mulher fala, não posso, é o sistema. Que sistema? O sistema, ela está falando especificamente de um programa de computador ridículo lá, que se dá uma entrada que não permite que você faça coisa diferente. Então, não, é o sistema, não pode. Né? Justifica tudo. É igual, por exemplo, isso acontece em todos os níveis. Eu fui, vou dar um exemplo aqui, não vou falar quem, mas fui na minha universidade conversar sobre um auxílio para um congresso. Né? Eu já falei aqui no outro dia daquele trabalho de arte e astronomia que eu estou desenvolvendo. A gente está trabalhando, a gente descobriu um lugar em Goiás que mostra que existe uma ocupação americana do continente muito mais antiga do que se supõe na teoria clóvis, né? Que é a teoria do Big Bang, Polinésia, etc. Também. E descobriu um mapa estelar, uma pedra em Goiás, e consegui
posicionar as estrelas e consegui datar isso de 12.500 a.C. E apresentei esse trabalho para um congresso da União Astronômica Internacional, foi aceito como comunicação oral. Chegar lá e expor o trabalho. Tá? Aí eu fui pedir o auxílio lá na universidade. Quer dizer, aí tem um programa que tem a data limite, tem que ser X dias antes da data do congresso. E eu não pude entrar no dia porque eu não tinha recebido ainda o aceite do trabalho na organização. Aí eles mandaram o aceite um dia depois da data. Aí eu falei, vou alterei a data, né? Como se o congresso começasse um dia depois. Isso é uma picaretagem, né? Entre aspas, né? Mas eu fui lá e fui explicar isso. Só para poder submeter. Fiz isso, peguei o papel, fui lá, falei, olha, eu entrei aqui com isso porque o sistema não permite que eu, né? Mas o trabalho foi aceito, está aqui o aceito, não sei o que, eu acho que é importante, né, para a universidade. Ah, não, mas você alterou a data da história. Eu falei, não, eu estou te falando que eu alterei porque está engessado, não permite. A diferença para 60 dias ou 59 dias. Não, mas não pode fazer isso, não. Você não vai ter. Você pode até submeter, mas eu não vou te dar dinheiro nenhum, não. Eu fiquei olhando assim. Mas como que é isso? Não, é o sistema. O sistema não permite. Eu falei, gente, mas o sistema não é um programa que. Alguém fez esse programa. Você não pode chegar e analisar. O mérito não vale nada, vale a burocracia. Tá? É. Aí eu falei, bom, então tá. Então vou criar cavalo, não vou fazer, vou para congresso porcaria nenhuma, porque congresso na Colômbia, não sei aonde, não tem dinheiro para ir. Acabou, né? É essa coisa, é o sistema. Né? E quanto mais pessoas estão dentro do sistema, menos responsabilidade eles têm. Né? E todo mundo fica feliz, porque todo mundo. Vocês já leram Admirável Mundo Novo? É. Né? E ainda te dão né, a droga, o mescal lá, para você ficar feliz, não tem problema. Aqui na nossa sociedade te dão a droga, aqui eles permitem. Você pode fumar cigarro, você pode usar álcool, você pode ter. Mas essa droga não pode. Só os policiais que vendem, né, ou só quem, sei lá. A gente vive num sistema corrompido. Né? Não fala mal de policial, não, tá? Só estou falando aí. Né? Às vezes. Então, realmente. E o Conrad Lorenz é um cara lúcido demais. Esse livro eu acho que vale a pena, sabe? E tem outro livro que chama-se Os 8 Pecados Mortais da Civilização. Ele lista os 8 pecados. Né? Primeiro, a superpopulação. São pecados contra si. Né? A superpopulação. Depois, a devastação do espaço vital. A corrida disputada pela humanidade com ela mesma. Né? Desaparecimento de todos os sentimentos fortes, de toda emoção. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas, se vocês me permitirem, depois eu vou ler ali um pouco que ele diz. O que mais? A degradação genética, a ruptura das tradições, né? Você não honrar as tradições, a receptividade crescente da humanidade à doutrinação. Isso é um exemplo que está graçando por aí a todo tempo. Quantas pessoas, ou quantas seitas, ou quantas coisas vocês veem que são doutrinados e estão felizes dentro daquela doutrina, qualquer que seja ela, e a partir daí fazem absurdos. Vide Estado Islâmico, vide qualquer religião. Não sei se não vou falar mal de nenhuma dessas assim, mas, por exemplo, essas super ortodoxas, né? Que essas coisas estão mais fortes do que nunca, né? E isso aí é incrível. A gente que tem, pessoas que têm um pouco de percepção do que está acontecendo, tem a sensação que está andando no meio de zumbis. Né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes o que eu vejo é mais ou menos isso. Assim. Parece que as pessoas estão simplesmente se alienando. Né? Então, como se diz, apáticas, né? Estão ali caçando Pokémon. Né? Acho que está piorando. Está piorando. É.
É, eu achei um filmezinho aqui, não sei porque esse negócio ele não quer passar, por que ele não quer passar? É o sistema. Eu vou fechar aqui, depois eu passo o filme mais tarde. São só 2 minutos, tá? Ele é um filme interessante porque faz um panorama de todas essas coisas que a gente está falando. Então, para fechar, por último, aqui a pergunta é a seguinte: a gente, eu acho que não consegui fazer uma análise verdadeira do que eu me propus no começo. Eu só tenho autocrítica, acho que não. Porque eu não falei em nenhum momento de religião, eu não falei em nenhum momento de cultura, eu não falei em nenhum momento de arte. Só a arte, por exemplo, só a música. Né? Eu sou um amante da música, eu toco também, toco instrumento e tal. Só a música em si, se você analisar, é uma coisa maravilhosa, é um universo maravilhoso. O que existe dentro só da música? O que existe dentro só da arte? Né? Não tem como eu analisar isso. O ganho da humanidade, desde o princípio, disso que a gente está analisando lá até hoje, é simplesmente gigantesco, é um legado absurdo. Né? Então eu não fiz essa análise, eu fiz pinceladas gerais para dar um panorama, para mostrar que, na verdade, a gente está à beira de um colapso. Né? E aí a minha pergunta é justamente essa: a gente é uma civilização? Como é que a gente pode ser uma civilização no momento em que tem pessoas que vivem com, não sei, né, menos de 1.000 calorias e outras vivem com 50 mil? Né? Tem pessoas que estão morrendo de fome ou não. Uhum. É. Hum. É. Inteligência. Né? É. Exatamente o paradigma da civilização nossa é isso aí. Exatamente. Vamos ver se nessas três conferências, três palestras faltam, a gente consegue, pelo menos, né, abordar isso aí. É. Mas para finalizar aqui, é, existe uma escala dentro da astrofísica, né, para analisar tipos teóricos de civilização. Isso foi proposto por Nikolai Kardashev, um astrofísico russo, em 1964. Né? Então, segundo ele, existem três tipos de civilização. A civilização tipo 1 seria uma civilização que usa todos os recursos disponíveis no seu planeta natal e domina o uso da fusão nuclear. Ou seja, ela tem comunicação global, ela tem saúde global, ela tem assistência global e usa a energia global do planeta, né, e consegue ter fusão nuclear. Obviamente vocês estão vendo que a gente não é uma civilização tipo 1. A civilização tipo 2 usaria toda a energia da sua própria estrela. Ou seja, é como se eu conseguisse captar a energia do Sol, toda a energia do Sol, e usar ela só para mim. Marte, Júpiter, etc. lá as abelhas. Vou usar tudo para mim. Tá? E a tipo 3 utiliza toda a energia em toda a galáxia que habita. Obviamente, a gente não tem nenhuma civilização desse tipo 3 aqui na nossa galáxia, porque senão a gente é como se estivesse fazendo um gato no Sol, né? Os caras estão pegando a energia do nosso Sol e levando embora. Isso não está acontecendo, então não tem. Né? A tipo 2 ali, na escala Kardashev, seria mais ou menos aquilo lá. Então, tem a tipo 1 usa a energia do planeta, a tipo 2 usa a energia da estrela, aquela bola esquisita ali, escrito Dyson Sphere, é a esfera de Dyson. O Iban Dyson ele supôs uma ideia como se você envolvesse a estrela natal, uma espécie de, fazer uma comparação bem idiota aqui, de um abajur, né? Imagina um abajur gigante que capta toda a luz do Sol.
Aí você pega, liga esse troço aí no seu planeta e usa energia toda. Aí seria uma esfera de Dyson, né? E o 3 você usaria toda a energia da galáxia. A 4 seria energia de aglomerados de galáxias. Foi criado, o Kardashev mesmo não criou isso, foi colocado depois. Né? O tipo 4 aqui, ainda, hoje em dia tem alguém que postula até tipo 5, que seria. Você não veria nenhuma diferença entre uma civilização tipo 5 e a natureza, ou o próprio Deus, sei lá, né? Alguma coisa desse tipo. Então, essa esfera de Dyson ali, lá no centro está o Sol, Mercúrio, Vênus, a órbita da Terra, e estaria usando toda a energia daquilo lá. Aquilo lá é uma representação artística dessa história. Né? Agora, será que isso existe? Né? Será que isso existe? O mais paradoxal que possa parecer, tem uma estrela que foi descoberta esse ano, no mês passado, a KIC 8462852, né? Ela é uma estrela super estranha, pela concepção artística dela. Ela está a 1480 anos-luz da Terra, tá? Ela tem variações anômalas de brilho que sugerem estruturas desiguais em órbita. Já foram feitos, o que significa isso? O brilho entra e sobe, desaparece, volta, de maneira totalmente desigual. Não são planetas, não são corpos estelares, não são restos de cometas, não é nada disso. A primeira hipótese que se sugeriu era que era uma estrutura alienígena, para capturar a energia da estrela. Ele parece, claro que ninguém dá o braço a torcer, mas isso em um portal desses aí de seguidores de Astacherano, ninguém, nada disso, é uma coisa séria, né? Foi uma astrofísica, não sei o nome dela, Thaís Boyajian, da Yale, Universidade de Yale. Né? Isso poderia ser uma coisa possível. Então pode ser que a gente esteja vendo uma primeira coisa que existe gente aí fora, existe civilização desse tipo. Mas a gente mesmo, né? O gráfico de projeção da escala Kardashev ali, você vê, o Carl Sagan calculou o nível da nossa civilização, isso na década de 70, por aí, que a gente estaria hoje numa civilização Kardashev tipo 07. Né? 07. Se a gente chegar no 1, como diz aí, aqui de Minas Gerais, vai um queijo uma rapadura, né? Vai um queijo uma rapadura para chegar no 1. Se a gente chegar. Porque chegar na civilização tipo 1 significa que você precisa usar toda a energia do seu planeta. Você precisa de, primeiro, ter uma comunicação global no seu planeta e um cuidado global, que a gente não tem. Né? Então, o que a gente corre o risco hoje é de simplesmente esgotar o recurso natural e matar o planeta e matar a civilização. Esse que é o risco que a gente corre. Então, você vê que a projeção, se a gente conseguir passar isso, talvez a gente consiga ser uma civilização tipo 1 lá no ano de 2250. E uma tipo 2 lá pelo beirando o ano 3000 alguma coisa. Se você pensar, isso não é muito tempo, né? São 1.200 anos, 1.300 anos talvez no futuro. 1.300 anos no futuro, em termos da história da civilização que a gente viu aqui, é muito pouca coisa. Mas, em termos, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico ou desenvolvimento, isso é completamente exponencial. Basta você, vamos pensar no mais fácil que a gente está vendo, né? Não é que eu me atenha a isso, mas pensa, é mais fácil de imaginar. Volta 1.300 anos no passado. Em que ano que você vai estar? No Ragnar Lothbrok, né? No ano 700 e pouco, quando começou as navegações vikings lá, etc, etc. O que existia nesse momento? O que existia? Né? Quer dizer, é um absurdo. Você não consegue imaginar 1000 anos para frente o que você vai ter. Então pode ser que a gente consiga passar essa fase. Mas até agora o que a gente precisa, o nosso desafio, o primeiro desafio que vejo aqui é sobreviver a extinção. Porque a gente está à beira da extinção. Enquanto civilização, nós estamos à beira da extinção. Porque não há como você viver com esse modelo que a gente tem. Esse modelo é suicida. Né? Esse modelo de crescimento contínuo, de capitalismo, de dinheiro, de etc., isso não tem condição de existir. Vamos falar sério assim. Não adianta você votar no João Leite, nem no Calil, e nem na, sei lá, a Dilma voltar, nem se o Papa quiser, nem se Jesus descer, não vai dar certo esse negócio aqui. Tem que mudar
tem que... Mas eu não sou tão radical assim. Isso aí é meio nazista, né? Vamos reduzir a maneira, vamos matar todo mundo, que aí então... Vamos matar quem? Quem que nós vamos matar? O Zeitgeist eu vou falar na próxima. O Projeto Vênus, etc., eu vou falar na próxima palestra. Então, eu acho que o primeiro desafio nosso é justamente esse. Quer dizer, eu fiquei um pouco, confesso para vocês que eu fiquei um pouco temeroso das palestras de hoje, porque ela coincidiu com a da semana que vem, não, mês que vem, né? Porque é a civilização atual. Então, talvez alguma coisa a gente vai repetir, mas eu vou falar das possibilidades. Né? O tema é interconectado, não tem como fugir. Nós vamos ver um pouco disso. O nosso desafio é sobreviver à extinção, nos tornarmos uma civilização tipo 1, uma civilização de verdade. Não sei se vocês conhecem a gíria do futebol, né? Quando você tem um time é aquele que joga em conjunto. Né? O resto é um junta, né? Faz um junta, né? A seleção brasileira não é um time, né? É um junta, né? Uma pelada que você vai jogar, você junta os caras ali e tal. A nossa civilização é isso, não é um time, não é uma civilização. São grupos de pessoas, cada um achando que pode mais. Quer dizer, os valores mudaram, né? Os valores são totalmente fora da realidade. Quer dizer, não. Não estão mudando para pior, assim, no sentido de que. Mudaram no sentido de que. Não, se você pensar, controvérsia, varia, depende de onde. Né? Nunca foi uma coisa global. Mas dependendo de onde você pegar, pinceladas, você tem. Se você pegar a filosofia taoísta, por exemplo, é uma coisa que. O Egito, né? Mas eles eram guerreiros também, mas existia divisão, sei lá. Mas hoje tudo é monetarizado e tudo é banalizado. Né? E cada vez mais. E as pessoas elas são levadas a crer que está tudo bem. Meu filho, por exemplo, é um caçador de Pokémon. Eu falei para ele, mas você está sendo. Você está sendo. É um deles, né? Com 14 anos. Né? Ele falou, tá bom. Quer dizer, ele está sendo hipnotizado e ele está achando que tá bom. Ele está feliz fazendo aquela coisa. E as pessoas estando felizes de serem imbecis, né, é o que o sistema quer. Né? Que você seja um imbecil feliz. E a grande parte das pessoas, me desculpe, mas a verdade é essa. Né? A grande parte das pessoas hoje, sobretudo no Brasil, basta você ver, são todos imbecis. Né? É isso mesmo, não tem jeito. Né? É uma tristeza você ver isso, mas é a verdade. É verdade. Então, e o mais certo é ser uma humanidade verdadeiramente, virar humano. Né? Porque a gente não é. Você pode pegar a definição, falar, não, o humano é um mamífero, sei lá, mas não é só um mamífero, né? É outra coisa. Né? E agora a definição é basicamente isso, a gente é só uma parte. Né? Acho que é só multiplicar, né? Bem, então, o que eu queria falar para vocês é isso aí, eu agradeço e obrigado.